Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui a pauta é Amparo. E você que nos acompanha, chegamos hoje à edição número 60. 60 programas no ar, que a Fernanda me aguenta aqui da câmera para dentro. É que você me atura aí na sua tela, seja no Facebook, no YouTube, também no Spotify. Estamos semanalmente apresentando informações, curiosidades, ações. E hoje o papo é de premiação e também de potencial. Amparo é uma cidade que tem praticamente 90% do seu território na zona rural. O turismo rural, qual é o seu potencial? Vamos tentar decifrar ele um pouco, mas também vamos falar das realidades que Amparo já tem, das referências que Amparo possui nesse segmento. E por isso que hoje trouxemos o seu Luiz e o Fábio. Eu estou apresentando pela idade, mas eu acho que pelo tempo de vinho, né, o seu Luiz é mais novo que o Fábio. Quanto mais vinho na vida, mais alegria, né, seu Luiz? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui consigo e a gente poder falar um pouco da nossa vinícola lá. Muito bom, Fábio, seja bem-vindo ao AmparoCast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom. E eles, que se você não os conhece, eles são da vinícola Terraços. Uma das referências aí, se você seguir aí sentido Itapira, né? Vai ali, vai ver, já vê da estrada a paisagem da Terraços. Os vinhos você pode encontrar aqui em Amparo, mas vale a pena visitar a propriedade. Vamos contar um pouquinho da história, como começou essa história do Terraços aqui em Amparo para o pessoal conhecer. Legal. Fica à vontade. Posso começar? Na verdade, estava fazendo... Eu tô formado em engenharia de produção, estava fazendo um projeto, eu trabalhava na área de sistemas, né, na TI, e estava fazendo um projeto na Tailândia, bem pertinho aqui. Do lado. E nessa época, morando lá na Tailândia, eu ainda não sabia nada de vinho, né, não conhecia nada, nem de vinho, nem de uva. E a Tailândia também é um lugar que não tem nada a ver com vinho, nem com uva, né? Sim. Qual que é o link aí dessa história, né? Mas eu sei que eu estava lá, passei 7 meses morando lá, e um dia eu acordei com a questão do vinho na cabeça. Eu falei, nossa, vinho é um negócio legal, né? Queria saber um pouco mais sobre vinho. E aí eu fui procurar um livro, qualquer livro que falasse qualquer coisa sobre vinho, para eu tentar aprender um pouco mais. E eu achei num livro da década de 60 que falava sobre os diversos países produtores de vinho, que cada um tinha o seu estilo, e que tinha lá o vinho da França, que era muito bom, o de Portugal, o da Itália, mas que o da França era diferente do Portugal, que era diferente do da Itália, que cada país fazia um vinho diferente, porque as condições de clima, né, de solo, de sol, de temperatura, as pessoas que trabalham, tudo isso faz um ambiente que eles chamam de terroir, e cada lugar do mundo faz um vinho diferente. Perfeito. E aí, com toda a ingenuidade do mundo, eu falei, então se eu fizer um vinho lá em Amparo, ele vai ser diferente de todo lugar do mundo. Porque na época meus pais moravam aqui, né? E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vamos... acordou de manhã? Muito bom. Eu tava pensando aqui, vamos plantar uva. Eu falei, plantar uva, né? Pra que plantar uva, né? Uva vai lá, compra, tal, é mais fácil, né? Não, é plantar uva para fazer vinho, porque a gente vai fazer um vinho aí de Amparo que vai ser diferente de qualquer lugar do mundo. E desse momento começou o aprendizado, a busca do lugar, né, do terreno, os estudos, né, aí comecei a estudar sobre vinho para saber o que era um vinho bom, né, comecei a provar vinhos do mundo inteiro e vários cursos e em paralelo começar esse projeto. Eu não sabia que tipo de vinho que poderia fazer aqui, porque ninguém estava plantando uva e fazendo vinho aqui. Então esse foi o começo da história do Terraços, né? Isso foi em 2002, fazendo 20 anos agora. 20 anos. Então, a verdade, cortando o Fábio, né? Só para completar, o que existia aqui de vinícola não, mas o que existia que fazia vinho, traziam a uva de fora. Perfeito.
E aí foi o que o Fábio teve a ideia, falou, não, eu quero fazer um vinho com a uva de Amparo mesmo, né? Se vai dar certo, não sabemos. Porque aí seria um vinho com uma tipicidade local diferente de qualquer outro lugar, né? Assim como, sei lá, um vinho que é feito lá no sul do Brasil, ele tem a tipicidade lá do clima do sul e por aí vai, né? Um vinho feito aqui em São Paulo é um outro vinho diferente, um vinho feito no Nordeste é um outro vinho. Mesmo dentro de um país, as regiões fazem vinhos diferentes. E se eu olhar dentro da minha propriedade, que é pequena, se for ver, Sim. de um vinhedo para o outro, com o mesmo tipo de uva, fazendo tudo igualzinho, sai 2 vinhos completamente diferentes. E é muito interessante podermos acompanhar isso. E claro, depois da produção também virou um ponto turístico, um espaço para visitação. Como que foi essa transição? Ou como que isso está acontecendo até hoje? É um processo, né? É um processo que ele começou... A gente começou a propriedade lá com a ideia de plantar uva, sem pensar em vinho, né? Pensando no vinho, mas sem saber que tipo de vinho que ia dar e que tipo de solução a gente ia ter ali para se ia ter turismo, se não ia ter, enfim. Mas com o tempo o processo foi natural, né? Porque a gente tem uma vista muito privilegiada lá na propriedade e sempre que a gente recebia gente lá, todo mundo, nossa, que lugar, que vista bonita. A visão do Fábio foi muito boa, porque quando nós chegamos, me lembro até hoje, quando a gente chegou nesse lote, ele falou, eu quero esse lote, só que me lembra Toscana. Então, eu acho que a visão foi tudo, né? E hoje todo mundo que vai lá, todo turista que vai, ele elogia muito o local, é um local diferente. É uma proposta, né? Tem um conceito ali, né? Então a gente tem, porque o vinho é um ambiente normalmente muito sofisticado, né? E a gente ali, a gente tem um sofisticado dentro da simplicidade, na verdade, né? Então é uma combinação bastante interessante. E inclusive a gente recebe turistas lá que já tiveram oportunidade de viajar e conhecer vinícolas do mundo inteiro. E falar pra gente, cara, eu já viajei e vi vinícolas do mundo inteiro, isso aqui é uma proposta que eu nunca vi nada igual, é muito diferente mesmo, muito. Por essa combinação que você pega ali aquela vista maravilhosa, o ambiente que a gente criou para as pessoas terem um ambiente harmonioso, bonito, né? E ao mesmo tempo ele é sofisticado e simples, né? Então, e no meio da natureza, né? Então muita gente reclama às vezes da estrada, mas a estrada para chegar, mas não tem jeito, você tem que chegar lá, você está no meio de um morro, no meio do nada, literalmente. Às vezes quando eu estou vindo à noite, que eu vou lá para casa e eu olho assim e tá tudo apagado, né? Tipo, você fala, eu vou pro meio do nada, porque quem olha de fora fala, não é possível que alguém tem ser vivo ali, além dos animais silvestres, né? Porque é realmente no meio do nada, mas é isso que traz o diferencial do local no fim das contas, né? Então a estrada, ela é parte, muita gente por outro lado fala, nossa, a sua estrada é onde começa o passeio, né? Sim. Porque é um passeio, é uma atividade, é um lazer, é uma conexão com a natureza, ao mesmo tempo é um mergulho no mundo do vinho, porque hoje a gente tem o tour, né, que é 1 hora, aí vai passar um pouquinho pelo vinhedo, conhece toda a produção de vinho, explicamos toda a técnica que se usa para se fazer o vinho, conhecem a adega, que nós temos uma adega 17 graus de temperatura. Então é uma proposta. E a outra é só a degustação do vinho. Se a pessoa não quer fazer o tour, né? Faz a degustação do vinho, que é coisa de 20 minutos. E aí vai conhecer os principais vinhos nossos, né? Degustar. E é uma grande sacada também nessa retomada, né? Do turismo como um todo. A gente, claro, a pandemia, ela existe, ela está aí, mas graças à vacina, pequenos, mínimos casos graves, né? Cada dia menos a gente se preocupa. Claro, a gente tem que se cuidar como sempre,
né? Não só com Covid, mas com influenza, com diabetes, né? Com a pressão alta, né? Cara fica se preocupando com uma coisa, mas tem muita coisa aí quando a gente fala de saúde preventiva. E é uma das grandes sacadas, né? Porque estamos próximos de um PIB que é um dos maiores da América Latina, que é a região de Campinas, a RMC. São Paulo, então, próximo de nós demais. Certíssimo. Né? O cara faz um tour, vem pela Serra da Mantiqueira e entra aí também dentro da propriedade. Exato. E praticamente do lado de casa, né? Para conhecer tudo isso. Amparo, esse potencial de Amparo também tem que ser explorado, não, Fábio? Tem e a gente teve a felicidade até, né, a gente é vizinho da Atalaia, né, que é um outro aspecto desse turismo rural que também ganhou uma relevância aí nacional pelos queijos e pela qualidade dos queijos, né, assim como do outro lado ali Benedetti. A gente tem o Benedetti, que tem também premiações nacionais aí na cachaça, enfim. A gente indica muito também o Polo Astronômico, que é outro atrativo turístico de Amparo, muito importante, né, com os aparelhos que ele tem lá. Então, quer dizer que, né, a gente tem... as fazendas de café, né, enfim. A pessoa vem para cá, para Amparo, ela tem opções de lazer, né, que não se resume a você ir num centro de compras, né? Porque centro de compras, enfim, né? Você está lá em São Paulo, por exemplo, ou em Campinas, você compra tudo, né? Você tem tudo para comprar. Ou pior ainda, você está em casa com a internet hoje, você compra, né? A questão não é um centro de compras. Amparo acabou sendo, tá se diferenciando aí por um turismo que você falou, que ao mesmo tempo ele é um turismo rural, mas ele é um turismo rural de experiência, né? Sim. A experiência do vinho, a experiência do queijo, a experiência da cachaça, o Polo Astronômico, uma experiência diferenciada aí do maior do Brasil, né? Do Brasil, tem equipamentos que você não acha em nenhum outro lugar, né? Então são diferenciais aí que a hora que você junta as pecinhas aí, você já tem uma atratividade bem interessante. Aliás, fica a dica, seu Carlos, estamos esperando o senhor aqui, viu? Carlos. Do Polo Astronômico, aqui no Amparo Cast. Sempre que eu mando as pessoas para lá, fala, manda um abraço pro Carlos lá. Ele é um cara sensacional, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas não aqui no Amparo Cast. Aliás, por falar em destaques, né? Temos o pessoal fala de Copa do Mundo, tem várias taças lá na vinícola, mas a última premiação aqui, a nível nacional, isso, Fábio? Isso. A gente participou de um concurso, né? Um concurso nacional de vinhos e destilados, né? A gente entrou com o nosso vinho, o Syrah, Segredos de Inverno, que é feito pela colheita de inverno, que acho que é um dos grandes diferenciais aqui dessa região sudeste agora, né? Que inclui aqui essa região de São Paulo, toda a região da Mantiqueira, né, o sul de Minas, que tem feito vinhos com a colheita da uva no inverno, sendo que esse é o diferencial. Por quê? Porque a uva tradicionalmente é colhida no verão. No verão. Né, que é o ciclo natural de podar a uva na primavera, tal, ela se desenvolve, aí no verão a uva está madura, você colhe, mas tem uma tecnologia nova, né, que envolve a inversão da poda, faz uma segunda poda no verão para colher a uva no inverno. E isso mudou totalmente o aspecto de qualidade dos vinhos, porque o nosso verão costuma ser muito chuvoso, às vezes nublado, e isso para a qualidade do vinho não é ideal. Por outro lado, o nosso inverno tem uma temperatura mais amena, mas ao mesmo tempo tem bastante sol, tem uma amplitude térmica boa, né? A diferença entre as noites bem frias e os dias até que relativamente quentes. E isso, para a qualidade da uva e respectivamente do vinho, é excepcional. Sim, e aí veio essa... E aí veio... é medalha de ouro, né? Sim, são algumas vinícolas, né? Perfeito. A classificação desses concursos não é igual ao Olímpico primeiro, segundo, terceiro, né? Mas são classificados, tipo, os melhores pontuados, né? Okay. Não é único, mas tiveram outros, mas era... até dentro das regras do concurso, apenas 30%
dos vinhos que estavam concorrendo eram elegíveis a alguma das medalhas, né? Então, esse já bronze, prata e ouro. Isso, então isso já é um universo mais reduzido, né? Então, com certeza, o vinho, para ter a medalha de ouro, ele está entre os melhores Eles não divulgam a pontuação, né? Então, dentre os que tiveram a medalha de ouro e tiveram outros, a gente não pode dizer se foi melhor ou se foi pior, mas a gente sabe pela qualidade do vinho, pelas regras do concurso, tudo que o vinho foi bem pontuado e é um vinho de qualidade mundialmente reconhecida, sendo que o concurso mesmo tinha jurados internacionais que fizeram parte do concurso. Para atiçar o pessoal, como que você descreve esse vinho que foi premiado? Esse vinho é muito especial. Esse vinho, ele é muito intenso em cor, né? Ele tem uma complexidade aromática assim incrível, que ele só vai crescendo com o tempo, né? De onde você abre, deixar ele num decanter 1 hora, ou senão você deixa ele um pouco na taça. Então ele começa ali com os aromas, aromas de frutas, depois ele vai para uns aromas florais, aí entra a parte da madeira, né? Que vem uma especiaria. A Syrah é muito característica pela pimenta do reino. Esse vinho nosso tem uma característica muito especial, que é uma especiaria doce, que se chama alcaçuz, que não é muito do nosso... É difícil, assim, muita gente às vezes não conhece. Tinha um docinho, né, que é aquele pretinho enroladinho, que era um docinho de alcaçuz. Às vezes tem bala de alcaçuz, que é um sabor bem particular, mas o nosso vinho é bem característico com esse aroma, que não é um aroma tão comum em vinhos. Então a gente... É um vinho bem especial. E na boca ele é um vinho cheio, né? Aveludado, ele já tem uns taninos aveludados, né? Aquele que deixa a boca, assim, ao mesmo tempo cheia e ao mesmo tempo você sente que tem um vinho, mas ao mesmo tempo ele é aquele negócio prazeroso, né? Totalmente redondo, equilibrado, uma acidez boa, que ainda vai permitir ele evoluir com alguns anos na garrafa. Então, é um vinho que tá aí entre os melhores vinhos do mundo, sem dúvida nenhuma, e pode ir para qualquer lugar sem passar vergonha. Mas a gente que viu desde o começo, né? É interessante essa situação, né? Eles desenharam vinho com a cara de Amparo, né? Com a Serra da Mantiqueira ali em seu DNA, né? Essa ideia eu achei sensacional. Isso. Uma coisa curiosa, só completando o que o Fábio falou, é que o vinho, a gente faz a uva, a gente tem a uva de inverno e a uva de verão. Perfeito. E o pessoal pergunta, só para completar, o pessoal pergunta, existe diferença? Existe uma diferença muito grande. O mesmo pé que produz uma uva no inverno, a uva de verão é completamente diferente. E complementando esse negócio da cara de Amparo, né, a gente valorizou bastante desde o começo a ideia da serra, né, inclusive... Sim. O nosso rótulo, o nosso logo atual foi feito pelo pessoal de uma agência aqui de Amparo, que a gente tinha a ideia de valorizar a serra, até o nosso rótulo tem aquele desenho da serra ali, sim, valorizando a Serra da Mantiqueira, e que é a vista predominante ali. E dentro daquele conceito inicial, né, que eu tinha de fazer um vinho único aqui da região, uma coisa que a gente sempre soube, né, que os vinhos, eles são ótimos para harmonizar com determinadas comidas, né? Perfeito. E, normalmente, as principais harmonizações, as mais clássicas do mundo, né? São determinadas comidas com vinhos da mesma região, né? E a gente tem uma situação aqui muito interessante, né? Porque a gente tem o vinho, o queijo Tulha lá da Atalaia, que é premiado também com medalha de ouro, né? E essa harmonização do queijo Tulha com o nosso Syrah é um negócio incrível. É uma harmonização, assim, muito especial. Ela é perfeita, assim, de boca, de sabor, de aromas. E é esse negócio local mesmo, né? A gente está ali tão próximo, né? A propriedade... Vizinha, quase. E ele tem um conceito... Dentro desse conceito de produzir o queijo lá para fazer o vinho no ambiente, no queijo, né? Produzir o leite para fazer o queijo no ambiente, assim, sim, como a gente, no caso desse vinho, produz a uva para fazer o vinho com tudo das características da ambientação local, né? Das condições que a gente tem de clima, de solo, de terra, de pessoas que trabalham, enfim. Isso é
é uma harmonização que com o tempo vira um negócio até cultural, né? Isso, e é uma soma, né? A gente quando fala em turismo, o turismo é uma engenharia. Eu costumo dizer isso, né? Porque você vai somando os potenciais da cidade, eles vão se engrenando e, né, a gente vê aí os grandes potenciais, as grandes cidades de turismo no Brasil, elas não têm uma cara só, você vai lá só para ver isso. Né? Talvez algumas ali, de vez em quando, mas a maioria sim, ela é uma soma de atrativos, né? Diversificado. É uma soma de atrativos. Se você rodar pelo Brasil afora, aí, não, eu vou para Bahia, né? Calma aí, Salvador não é só o Pelourinho, Salvador não é só, né? Vou pro Rio Grande, vou lá pro trio lá, Gramado, Canela e, né, subir ali a serra. Vai encontrar outras propriedades, não só a propriedade, mas a questão potencial, a soma dos potenciais. E nessa divisão, né? Porque se um dá um queijo, o outro dá o vinho, o outro vem com o café, o outro vem, de repente, com uma inovação na área de turismo, nós temos atrativos para toda a família. Exato. E esse é o caminho que a Amparo tem que buscar, não? Claro. Eu acho que é um dos caminhos, né? A gente sabe, enfim, do potencial de Amparo aí também em outras áreas, mas dentro do nosso universo, né? Esse que antigamente falando o café, né? Era o grande, a agricultura era um grande diferencial aqui de Amparo. E quem sabe aí olhando para frente, né, como potencial, outras atividades aí. E o caso prédios históricos de Amparo, que é uma coisa que você enche os olhos, né, de ver aquelas coisas maravilhosas. E nessas grandes movimentações de pessoas também, trazer Amparo para esses eventos, como a gente viu no Festival de Inverno. Aliás, o Festival de Inverno começou devido ao potencial de Amparo em vários segmentos, trazer ali o pessoal né, da alimentação, né, a gastronomia começou a se juntar, e ali o embrião do Festival de Inverno não é o evento em si, e sim a reunião do pessoal que tinha algum potencial. Né? Principalmente agrícola, né? Exatamente. Sim. E por falar em potencial e sabores, né? Esse fim de semana, o podcast a gente está gravando aqui no meio de semana, hoje é quinta-feira, amanhã começa a festa italiana. E vamos encontrar o Terraços lá? Vamos estar na festa italiana, assim, com os nossos vinhos, né? Isso. É uma festa muito gostosa, que a gente gosta tanto de participar como atuar, né? Sempre tem lá as bandas com música italiana, que é muito agradável até, um ambiente gostoso, bem familiar, as comidas, né, típicas italianas, né, não poderiam faltar as massas, pizza. É um ambiente muito característico da Itália, assim, uma coisa muito... Sim, e o vinho que harmoniza é a combinação perfeita, tanto por uma massa, como por uma pizza, né, enfim, vai ser uma festa bastante agradável, como todo ano né, e a gente convida todos aí também a participar. Sexta-feira, a abertura, eu não vou falhar aqui, Vote de Itália, às 8 horas da noite. Sábado tem música ao vivo também. E domingo tem o Tony Angeli, 8 horas da noite. Tony Angeli é quase um sócio aqui da festa italiana, né? Ele é uma grande figura também, mas você vai encontrar ali diversas massas de Amparo, vai encontrar o vinho do Terraços lá, pizzas, tudo que envolve aí esse povo italiano, lá na Praça Monsenhor João Batista Lisboa, a Praça da Matriz, que é tradicional já desse evento, né? Exatamente. É um marco italiano também aquilo ali, né? Sim, muito, muito especial. Exatamente. Falando de potencial, Moisés, só lembrando aqui, né, de uma coisa que a gente não comentou ainda, mas é relevante comentar com relação não só ao turismo, como o potencial aí da uva e do vinho, que a gente tem outras vinícolas iniciando em Amparo agora, a gente tem aí de 4 a 5 vinícolas em processo já de instalação, com plantação de uva, com as vinícolas sendo construídas, né? Então, a gente vê aí no futuro próximo, se tudo correr bem, né? Esse potencial aí realmente florescendo como um ambiente de várias vinícolas, um potencial turismo ainda maior, né? Com as pessoas, como você falou, muitas vezes as pessoas procuram um destino, né? E o destino
não dá para ser, por exemplo, só um local, né? Você precisa de vários atrativos, então, tendo várias vinícolas, tendo já um queijo, uma cachaça, enfim, tudo que a gente agregar aí e trouxer, realmente só vai somar esse potencial, e a gente acredita que o vinho e a uva também vai somar aí, vai trazer um novo ambiente aí para o turismo da cidade. Exatamente. E, aliás, foi uma das frentes aí do debate, né? Do encontro do Amparo é Agro. Uhum. Né? A gente teve o secretário de Estado de Agricultura falando sobre isso, né? Uhum. Essa questão de você somar não só a agricultura, mas também o turismo rural. De repente você pode ter dentro da sua propriedade os dois, né? Exato. A agricultura e o turismo rural. Então, Amparo tem potencial demais, tem trabalhado em cima disso, temos referências, por isso que convidamos o pessoal da Terraços aqui com a gente, né? Teve alguma coisa que a gente não tratou, vocês queriam acrescentar? Falamos muita besteira aqui, só faltou o vinho, gente. Eu não me conformo que não tem essas coisas aqui nesse programa. Mas vai ter. Vai ter. Faltou o vinho, né? É brincadeira. Não pode não. A gente pode ficar falando aqui a tarde inteira, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Mas dentro da pauta que a gente tinha aí, a proposta, né, de falar um pouco dessa premiação, de falar um pouco Sim. de Amparo como esse potencial de turismo, né? Também não só de turismo, mas também da uva e do vinho. Acho que a gente falou já bastante, né? Eu só queria completar Fica à vontade, que nós estamos abertos às sextas, sábados e domingos. Pelo amor de falar, Deus, né? Nas redes sociais, onde a gente encontra nas redes sociais a Terraços. Isso, a Vinícola Terraços, né? Tanto no Facebook como no Instagram. A gente tem também o site, que aí é só Terraços, terraços.com.br. Tem todas as informações lá, tem tudo que a gente faz, né? Que a gente tem, como meu pai falou, a gente tem o tour, mas além do tour, a gente tem, quem não quer fazer o tour, dá para fazer só a degustação dos vinhos. Quem não quer fazer nenhum em outro, mas quer visitar, tem a visitação. Aí a gente tem um esquema de piquenique que é bastante agradável para sentar nos jardins, com toalha, com cesta, com tudo. Tem um restaurante que serve à la carte dentro de um salão. Tem um espaço lá externo que a gente faz uma proposta de um wine bar. E aí a gente ainda tem eventos à noite, né? Que às vezes a gente faz um jantar temático de lua cheia e outros eventos que a gente está preparando aí para o ano que vai vir. O que não falta é opção, hein, gente? Vale a pena conferir a Vinícola Terraços, vale a pena conferir o turismo em Amparo, né? Eles citaram aqui algumas propriedades, né? Essa semana a gente falou de premiação, né? Não é a própria Ashby também recebeu uma premiação pela sua cerveja, a Pilsen, né? Considerada aí, teve também nota ouro, né? Na sua produção, e está aqui dentro de Amparo. Então, o que não falta é opção aqui para você curtir. Você que também está dentro de Amparo, mora em Amparo, vale a pena visitar essas propriedades, vale a pena curtir o turismo. Eu costumo dizer assim, né? Quando eu saio de férias, onde você vai? Eu vou em Socorro, em Olambra, em Amparo, em Serra Negra, em Jaguariúna, porque eu quero conhecer primeiro o Circuito das Águas, que tem muita coisa potencial. Depois eu vejo para onde que eu vou aí, mas eu prefiro muito mais Serra. Eu gosto muito dessa questão da Serra. O pessoal costuma fazer o bate-volta, né? Quem tá na Serra vai pra praia, quem vai na praia tá na Serra. Eu não, eu gosto de Serra mesmo. Eu gosto de Serra da Mantiqueira, aliás. Especial, é um ambiente especial. A vista que a gente tem na propriedade lá, ela é uma vista de Amparo, claro, mas ela é diferenciada, assim, é uma vista muito aberta da serra e de uma altitude já que você está praticamente vendo a serra por cima, né, ou no nível da serra, com uma amplitude muito grande, amplitude de visão, né, que normalmente quando você está numa serra, o problema é que você vê na sua frente uma outra serra, né? Sim. E ali na propriedade a gente tem um diferencial que ela tá alta e não tem a outra serra, tem um vale, né? Aí tem a serra da cidade de Amparo, a montanha, e tem toda uma cadeia de serras mais altas no fundo. Então a vista, ela é muito especial. Normalmente, se você viajar em qualquer lugar do mundo que você vai, para você ter uma vista de serra daquele jeito que a gente tem lá, você tem que andar muito, né? E para chegar, né? Então a gente tem 2 km de estrada de terra, tá barato. Tá bom, ô louco, tá ótimo. 2 km de estrada de terra dá pra fazer a pé. Eu que gosto de fazer minhas caminhadas aí pro meio do mato, é por aí mesmo. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, seu Luiz, muito obrigado. Nós agradecemos, Moisés, a sua
a sua atenção aqui para com a gente e queremos convidar, como você falou, todos para que conheçam. Quem ainda não conhece. Quem não conhece a vinícola, fazer uma visita. Muito bom. Obrigado, Fábio, também. Obrigado, Moisés. Obrigado. Muito bom. 20 anos não é 20 dias, né? E eu falei da questão da Serra, das Montanhas, Serra da Mantiqueira. Ali você vê a construção de 20 anos, 20 né? anos. É um projeto. Março fazemos 20 anos. E eu vou lembrar que Deus fez o mundo em 6 dias, né? E lá você, nos 20 anos do terraço, você vê o que Deus fez em 6 dias. Nosso Criador é fantástico mesmo. Mas a alegria nossa foi recebê-los aqui no nosso AmparoCast. Semana que vem a gente volta, gente, com mais papo, né? Aqui no Facebook, no YouTube, no Spotify, você sabe, no AmparoCast, a pauta é Amparo.